Acidentes aéreos já chamam muita atenção por si só. Mas e quando você fica sabendo de uma notícia de um voo e ele sumiu, e você não sabe o que aconteceu, onde foram parar as pessoas, aí fica uma sensação um pouco estranha. E foi justamente isso que aconteceu com o voo da antiga e extinta Varig, que estava com uma carga misteriosa de mais de 20 toneladas e simplesmente sumiu e não chegou ao destino. Hoje eu vou te contar a história do voo da Varig que nunca chegou ao destino. É hoje no Nerd Show. Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Bom, para eu começar a te contar um pouco sobre essa história, que é muito estranha, diga-se de passagem, primeiro a gente tem que entender um pouco sobre o que é a Varig, porque você pode ser mais novo e não sabe, mas foi uma das maiores companhias aéreas do mundo e começou aqui no Brasil. Deixa a gente te levar, vem com a gente, vem voar, deixa a gente te levar. Varig, a gente vai mais longe por você. Mas não só aqui no Brasil, mais precisamente no Rio Grande do Sul. Tanto é que o nome da Varig vem disso, Viação Aérea Rio-Grandense, que foi fundada em 1927 por um imigrante alemão que se chamava Otto Ernst Mayr. Claro que ele não fez isso sozinho, ele fez isso com um grupo de investidores. Ela começou com uma companhia pequena fazendo voos locais, né, e com até 9 passageiros. Mas com o passar do tempo, isso foi se expandindo. Em 1932, a empresa começou a operar num terreno baldio que mais tarde se tornou o Aeroporto Internacional de Porto Alegre. E até 1940, a coisa começou a dar tão certo que eles começaram a operar tanto no centro-oeste como na região mais nordeste do país. E não demorou muito o primeiro voo internacional que aconteceu em 1942, que saiu do Rio Grande do Sul e foi até Montevidéu, no Uruguai. Tudo bem que internacional em termos ali, né? Porque é um pedacinho ali. Nem um atravessou pulinho. um oceano. É, mas a partir de 1946 foi quando a Varig fez a sua maior expansão e a história disso é muito interessante e daria um vídeo inteiro, mas eu vou resumir para você. Porque no auge da Segunda Guerra Mundial, o dono da Varig contribuiu com espionagem, vendo os navios que passavam ali na região do Rio Grande do Sul, aquele pedacinho ali, sabe? Mas como é de se imaginar, né, ele saiu ileso desse crime, mas só que depois da Segunda Guerra aconteceu uma oportunidade muito grande de mercado, porque os aviões estavam com um preço muito abaixo do normal. E ele falou assim, bom, se o preço está muito abaixo do normal, a gente pode comprar isso aqui e expandir a nossa frota, é a nossa chance. E foi por isso que entre 1960 e 1980 a Varig foi considerada uma das maiores companhias aéreas do mundo, principalmente pelo número de aeronaves que eles tinham. E foi nesse auge que aconteceu um dos casos mais misteriosos da aviação brasileira, o caso do voo que nunca chegou ao destino. Em 30 de janeiro de 1979, um avião da Varig ia sair do aeroporto de Narita, que ficava em Tóquio, no Japão. E ele tinha como destino final o Rio de Janeiro. E esse avião era um Boeing 707 que tinha uma carga de 20 toneladas e transportava 6 pessoas. E eram elas o comandante Gilberto Araújo da Silva, que era o piloto, o comandante Erni Peixoto Milius, o segundo oficial Evan Braga Saunders, o segundo oficial Antônio Brasileiro da Silva, o José Severino Guzmão e o Nicolas Espósito, sendo que esses últimos dois são mecânicos de voo. Lembrando que o Gilberto, na verdade, era um piloto bem experiente porque ele já tinha passado por bastante coisa, inclusive com um evento que aconteceu também com outro voo da Varig. Quando em 1973 um voo pegou fogo simplesmente quando estava sobrevoando a França. E foi ele que impediu que esse voo caísse numa área residencial. O piloto, o comandante Gilberto Araújo da Silva, fez um pouso de emergência numa plantação de cebolas, uma manobra elogiada por todas as autoridades aeronáuticas, porque ele conseguiu evitar que o avião caísse sobre as casas. É verdade que tiveram 123 vítimas, mas o negócio podia ter sido bem pior do que foi.
O avião decolou do Japão às 8h23 da noite e ia fazer uma escala em Los Angeles antes de vir para o Brasil. E por volta de 20 minutos depois da decolagem, o piloto entrou em contato com a torre de comando para dizer a localização que eles estavam, né? Mas não falou que estava dando problema nenhum, seguiu com os procedimentos dele e assim foi, sem ninguém se preocupar com nada. Só que ele teria que fazer um outro contato 1 hora depois, ou seja, às 21h23, contato esse que nunca aconteceu. O avião desapareceu por volta de 30 minutos depois da decolagem, cerca de 500 quilômetros de distância da costa do Japão no Oceano Pacífico. E esses 30 minutos depois foi quando ele sumiu dos radares japoneses, dos satélites, ele simplesmente evaporou, fazendo com que os oficiais emitissem um possível alerta de acidente. Só que já estava escuro pra caramba, né? E não tinha como eles fazerem busca para isso, e resolveram deixar para a manhã seguinte. E assim que amanheceu, as autoridades japonesas foram até o último lugar que ele teve um sinal, né? E começaram a fazer essas buscas. Buscas essas que iam durar mais 8 dias. Mas só que o mais estranho aconteceu. Eles não acharam simplesmente nenhum parafuso desse avião. Nada de destroços da aeronave, nada de carga, 20 toneladas de carga, nada, mancha de óleo. As pessoas que estavam no avião, simplesmente nada. Até agora não foi encontrado o avião cargueiro da Varig que desapareceu hoje no Oceano Pacífico. O avião, o Boeing 707 prefixo PPVLU, saiu ontem à noite do aeroporto de Narita, em Tóquio, e voava para Los Angeles, nos Estados Unidos. E esse é conhecido como um dos maiores mistérios da aviação mundial, sendo que é o que tem menos pistas até hoje. Aí a gente já começa a se perguntar algumas coisas, porque nessa história toda a gente viu que tem um avião que desapareceu com uma carga de 20 toneladas. A primeira pergunta é, o que era essa carga? Nessas 20 toneladas, tudo se dividia entre várias coisas, entre elas peças de navio, computadores e peças de eletrônicos da época e também maquinário de costura. Mas tinha alguns itens bem curiosos a bordo também. Por exemplo, uma coleção de 53 quadros de um pintor japonês naturalizado do Brasil, que foi pioneiro no estilo de pintura que chamava abstracionismo. E esse pintor se chamava Manabu Mabe. Agora há pouco, a Varig confirmou que o avião trazia de volta para o Brasil uma coleção de quadros da retrospectiva dos 50 anos do pintor Manabu Mabe, um dos mais famosos pintores do Brasil. E as peças eram avaliadas mais ou menos em R$1.240.000. Mas nenhum desses quadros foi visto de novo. O caso ficou meio que em suspensão nessa época, porque ninguém conseguia algum tipo de informação que conseguisse fazer com que ele avançasse. Tipo, porque eles não tinham com que seguir, não tinha pista, não tinha nada, eles iam fazer o quê, né? O Japão ampliou as buscas numa área maior, mas também ficou sem nenhum tipo de resultado. A Varig fez uma investigação interna para ver o que poderia ter ocasionado, ou onde poderia estar, mas não conseguiu chegar em conclusão nenhuma. A única coisa que eles conseguiram fazer foi uma nota. Não foi possível encontrar nenhum indício que lançasse qualquer luz sobre as causas do desaparecimento da aeronave. E é isso, o voo nunca foi achado. Mas essa carga de 20 toneladas e essas condições mais estranhas, claro que foram um terreno muito fértil para as mais diversas teorias conspiratórias do que de verdade podia ter acontecido. E algumas delas foram. Muitas pessoas dizem que pode ter sido um sequestro promovido por colecionadores de arte, visto que a gente nunca mais viu esses quadros. Eu acho pouco provável. Também tem uma teoria que os soviéticos teriam abatido o avião que transportaria peças do caça MiG-25, que teriam sido roubadas pelo desertor Victor Belenko. Ou seja, estavam tentando tirar a peça do inimigo. E um ex-piloto da Força Aérea Brasileira, que chama Oswaldo Profeta, talvez confiar na opinião dele seja uma boa, disse que o avião pode sim ter sido abatido pela União Soviética, mas não por causa da carga, mas sim por invadir o espaço aéreo deles. E isso é uma teoria que já faz um pouco mais de sentido. Uma outra teoria diz que esse avião precisou fazer um pouso de emergência na União Soviética, mas que eles até conseguiram, mas eles foram mortos pelos comunistas. Não sei. E tem
até uma teoria um pouco mais pé no chão, se é que a gente pode dizer assim, que o avião passou por uma lenta descompressão, que vai perdendo oxigênio, e quando foi perdendo oxigênio, as pessoas meio que perderam a consciência e o piloto automático foi voando até perder a gasolina. Só que esse avião caiu muito longe de onde estavam sendo feitas as buscas, que é uma teoria que parece meio aquele filme Premonição, né? Mas que parece ser um pouco mais plausível do que as outras. Mas a verdade é que isso a gente nunca vai saber. O que você pode saber de verdade é que aqui sempre tem vídeo, e eu vou deixar um vídeo aqui, ó, do que aconteceu com a Gradiente, uma empresa muito famosa aqui do Brasil. Bom, eu vou ficando por aqui, mas toda semana eu volto com um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!